Boa tarde para todos. Deus nos abençoe, né? A gente tem um prazer enorme de estar nesta casa todas as quartas-feiras. E Deus nos abençoe. Como primeiro momento, a gente sempre faz uma prece. Então eu vou convidá-los a fazer uma prece bem sucinta, mas que ela seja de todo o coração, né? Que a gente possa colocar o nosso empenho. E vamos fechar os olhos, então, respirar assim calmamente e dizer a Jesus da alegria de estarmos aqui, que Ele possa nos abençoar, abençoar nossos lares, aqueles que estão na nossa casa, que dividem conosco o mesmo teto. Que Ele nos abençoe para que a gente possa ser instrumento de Deus na nossa vida, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, aonde circularmos no nosso trabalho, e a gente realmente coloque todo o empenho de amor, de paciência, de resignação, de coragem de vencer as nossas próprias imperfeições e sinalizando, né, a todos que nós estamos já trabalhando o Evangelho na nossa vida de todas as formas. Então, que Deus abençoe o nosso planeta Terra, o nosso Brasil. Deus nos abençoe e abençoe todas as pessoas que estão em hospitais, sofrendo provações, né, físicas, para todos os velhinhos final de jornada, para toda criança que nasce, espírito que vem fazer as suas experiências materiais, por todos os nossos irmãozinhos que escolheram equivocadamente o caminho do mal, né? E estão sofrendo as consequências nas prisões, enfim, aos asilos, às creches. Rezemos por todos, para que haja paz e harmonia em todos os lugares da nossa vida, do nosso planeta Terra. Deus nos abençoe a nossa tarde. Hoje nós vamos estudar a obsessão pacífica. A obsessão pacífica é um título de uma mensagem, de uma historinha, está no livro do Irmão X, na psicografia do Chico, que tem esse nome. O livro é Cartas e Crônicas. Mas primeiro nós vamos estudar juntos, porque essa historinha vai mostrar o que nós vamos estudar aqui no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, quando ele estuda a influência dos Espíritos no nosso pensamento. Então nós vamos ver aqui na 459, eu acho que todo mundo conhece, né? Quem vem aqui já deve ter escutado. A questão é na 459, deixa eu puxar aqui mais perto de mim. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Gente, olha a resposta dos espíritos para Kardec. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Temos que ter em mente que nós somos espíritos e atualmente nós estamos em experiências materiais. Então, eternamente somos espíritos. O corpo físico é porque ainda nós estamos no estágio que a gente tem que sofrer as diferenças e aprender com essas diferenças. Então, a doença, você vai aprender a dar valor à saúde, porque quando você está doente, porque senão você não tem esse contraste, você não percebe. Então, por exemplo, se está um dia de chuva, você fala, bendito seja o calor, o sol, né? Se está um dia de sol e de calor, a gente quer chuva. São os contrastes da vida, certo? Então, esse contraste aqui, do bem e do mal, das coisas boas e das coisas negativas, ou os resultados das nossas próprias escolhas, aquelas que não são muito positivas, então o resultado vai trazer para nós a causa do sofrimento.
Então, se eu não seguir a lei divina corretamente, que é a lei do amor, se eu sigo por um caminho tortuoso, eu que fiz a escolha, não é Deus que quer, que coloca espírito do meu lado para eu fazer as coisas erradas. Não é Deus. Deus não coloca nenhum espírito, uma missão de algum espírito negativo de estar ao nosso lado, um espírito imperfeito. Nós atraímos os espíritos com as nossas, aquilo que a gente gosta. Por exemplo, se a pessoa gosta de beber, ele nunca bebe sozinho. Ele vai ter uma legião do lado dele. Às vezes ele não quer nem beber, mas ele sente aquela vontade porque tem um companheirinho ali que quer beber junto com ele. Assim, desculpe, assim tudo. Na bebida, na comida, no sexo, em tudo. A gente tem que ter equilíbrio. Por quê? Porque a gente vai atrair espíritos de acordo assim como a gente é altruísta, gosta do bem, está sempre ajudando os outros, está sempre alegre, sempre feliz, a gente também tem a ajuda espiritual de espíritos superiores. Nós formamos famílias no plano espiritual e de repente chegou a nossa vez de encarnar. Então a gente vem com os 2 ou 3 de lá e os outros vão ser um vizinho, eu vou encontrar no escritório onde eu trabalho. Então é assim, às vezes tem uns que são da nossa família, mas a gente encontra só de vez em quando, só um pedaço da nossa existência. É interessante isso, a gente prestar atenção nisso. Então acontece que muitos desses espíritos, eles estão aí nos protegendo, eles estão equilibrados, eles nos amam, estão nos protegendo, e a gente nem escuta eles. Por quê? Porque eu quero descansar, eu quero não, está chovendo hoje, tem uma novela na televisão que eu não quero perder, então eu não vou à casa espírita, eu não vou ao estudo. Então é isso, a escolha que nós fazemos. Quando a gente faz escolhas erradas, a gente sofre, não é? Então, nós aprendemos aqui nessa questão que a gente tem que prestar atenção no nosso pensamento, porque muitas vezes quem nos dirige são os espíritos, e não, né? Não nós mesmos. Ele fala aqui, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente, quer dizer, muitas vezes, são eles que nos dirigem, se a gente segue o conselho deles. Agora tem uma outra questão aqui que eu coloquei aqui, 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Como é que eu vou distinguir isso? Os espíritos, pergunta Kardec. Aí os espíritos respondem para Kardec, aqui: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Ele não vem assim, parece que você está escutando alguém. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. A gente pensa nisso? A gente presta atenção nisso? Tem que começar a prestar, certo? Porque somos aquilo que pensamos. O pensamento coloca para os outros, ou coloca para os outros espíritos aquilo que nós somos. Nós somos o que pensamos. A palavra no plano espiritual é o pensamento. Você pensa, por que os espíritos sentem, né? Porque você pensa, você joga que nem uma fotografia. Você calcula alguma coisa errada, está aqui na fotografia. Aquela fotografia aqui fora. E eles vêm e nos ajudam. Se for uma coisa boa, o Espírito Superior de hoje da guarda, esses protetores, estão tudo ali te auxiliando. Se for uma coisa errada, ruim, uma coisa que não queria vir para mim, aí o que acontece? Eu vou atrair legião, porque vocês já viram espírito bandidinho aí andar sozinho? Eles são lá, gargantinha, mas andam com 10, 12, todo mundo junto, sozinho eles não andam. Então, em realidade, no plano espiritual é igualzinho, eles nunca andam sozinhos, sempre andam em turma, né? Em legião que eles chamam. Bom, os pensamentos próprios são, em geral, aqueles que nos ocorrem no primeiro impulso.
De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, se ele não sabe, né? Se decidir pelo bem, o fará melhor à sua vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior, certo? Então sempre a responsabilidade é nossa, é a nossa escolha, tá? Agora eu olhei aqui a 465, que é mais oportuna para a nossa historinha de hoje. Diz assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí a resposta: para vos fazer sofrer como eles. Ué, e eles sofrem quando a gente sofre? Melhora o sofrimento deles? Não melhora, né? Mas e aí? Né? Por que eles insistem em querer que a gente também erre? Aí a resposta dos espíritos é porque eles têm inveja das pessoas felizes. Eles não querem ninguém ver ninguém feliz, eles não têm. Para você ser feliz, você tem que fazer o quê? Uma autoanálise de tudo, né? E não dá tanto valor às coisas secundárias, vamos dizer assim. Às vezes, por causa de um negocinho assim, você fica amuado, fica triste, fica, né, bravo, assim, de uma coisa banal, que nem tem coisa, né, nem tem necessidade. E nós somos assim. Então, eles não querem, né? Eles são assim também. Eles não querem que a gente seja feliz. Então eles têm inveja. Para a gente conseguir superar as nossas fraquezas, a gente tem que fazer um esforço danado. A doutrina não nos fala em melhorar moralmente. Quando a gente começa a melhorar moralmente, a gente começa a deixar determinadas picuinhas não interessar mais para a gente, certo? Eu acho que é, viu, gente? Bom, a outra questão, a 466, diz o seguinte: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Por que Deus coloca no nosso lado ou deixa no nosso lado? Mas não é Deus que coloca, hein, gente, pelo amor de Deus. Quem coloca o espírito somos nós, atraímos pelos nossos gostos. Nós temos a capacidade de prestar atenção no nosso pensamento para não atrair. Se eu sou daqueles que gostam de briga, qualquer coisa eu me irrito, eu estou chamando quem? Por meu lado? Espíritos que vão me induzir mais a ficar irritado, né? Então é bem isso daí, não é Deus que colocou, sou eu que atraio ou os bons ou os maus, tá? E os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Gente, é isso mesmo, a gente tem que ter fé no nosso coração e a gente acreditar em Deus, né? Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Por quê? Porque quando a gente chega ao bem, você superou toda a parte do mal. Então, passar pelo mal é fruto da nossa ignorância, porque todos nós tivemos o mesmo princípio, simples e ignorantes. E as diversas encarnações vão nos ensinando. Você erra numa encarnação, você passa na outra encarnação, você erra do mesmo jeito. A terceira vez você vai aprender como é que vai superar aquela situação, tá? Outra coisa, nossa missão, essa missão desses espíritos que responderam aqui, nossa missão é a de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer-se. A gente tem coisa, a pessoa está pensando em suicídio, está atraindo espíritos que estão animando para ele suicidar, né?
Por quê? Porque eles não querem que o outro seja feliz, porque sabem que vai sofrer muito mais depois, né? Agora sim, o Kardec coloca um final assim: Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós, tá? Ninguém se mete no nosso livre-arbítrio. Você escolheu, você vai arcar com as consequências daquilo que você escolheu, tá? Bom, outra questão, 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Pode ou não pode? Pode, lógico que pode. Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos, tá? Então, o que eu faço para me livrar de um bom espírito? Oração, estudo. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do Cristo Consolador, tem uma frase grifada, que Kardec grifa, porque é palavra de Jesus, do pensamento de Jesus, está escrito lá: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Então, amar e instruir. Por quê? Porque quando eu estudo, eu começo a entender a lei divina, as leis de Deus, os prós e os contras, o que eu estou errado, o que eu tenho que melhorar, certo? Então, nessa instrução que na nossa casa espírita a gente aprende, né? Que os espíritos nos ensinam que a oração é um remédio para todos os males da nossa vida. Pela oração a gente atrai os bons espíritos. Pela oração a gente cria forças espirituais para vencermos as nossas próprias, né, os nossos próprios erros, a nossa própria inferioridade moral, tá? Então, na 467, é 471 que agora nós vamos estudar. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física e quase sempre um efeito das comunicações que sem o saber tivesse com os espíritos ou das relações que tivesses com eles durante o sono. Olha como durante o sono a gente tem que fazer prece, a gente preparar para dormir, porque é aí que o espírito desliga do corpo físico e vai, né? Vai para as escolas espirituais, se ele fez um bom pensamento, se ele já está se fazendo um esforço para mudar as suas imperfeições, né? E a 472, que é a última desse tópico da relação, né, da influência dos espíritos inferiores ao nosso pensamento, os espíritos, a pergunta de Kardec: os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceberdes, para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então eles sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, se eu encontro uma carteira, na carteira tem um cartão, o nome da pessoa, a carteira não é minha, eu vou procurar saber quem é aquela pessoa. Com a internet a gente conhece tudo, para devolver.
Teve um caso, por exemplo, de um taxista. Um turista esqueceu no carro uma carteira, perdeu no carro, não sei, uma carteira com não sei quantos dólares, tinha mais de $1.000 lá. E o que ele fez? Ele foi e devolveu. A mídia colocou aquilo como se fosse uma coisa do outro mundo. Quer dizer, uma coisa que todos nós deveríamos fazer, devolver para a pessoa. Você sabe de quem que é, você sabe que quem esqueceu, não é seu. Então fez, né? E a resposta dele foi lindíssima, porque ele falou assim: na minha vida não tinha outra atitude a tomar. Ele foi lá e devolveu. E ganhou uma gorjeta, né? Não é bom isso? Bom, esse estudo que nós fizemos sobre os espíritos inferiores no nosso pensamento, a questão 459 e algumas até 472, a gente vai contar uma história que vai mostrar diretamente como acontece isso. E a historinha se chama Obsessão Pacífica. O que é obsessão pacífica? Não teve briga, ele não perdeu nada, ele não teve doença nenhuma, tá? Foi apenas uma, vamos dizer assim, uma influência sem o fulano perceber dessa influência, né? Irmão X encontra no plano espiritual Saquarema, acho que é Saquarema o nome dele, né? Deixa eu ver. Custódio Saquarema. Ele encontra na vida espiritual esse espírito que andou com ele algumas encarnações, e quando ele deu de cara com o Saquarema lá no plano espiritual, abraçou efusivamente, os dois se abraçaram, assim, com aquela saudade, né, tudo. Então ele, sabendo que o Saquarema tinha nascido numa família espírita, ele ousou perguntar para o Saquarema, né? Oi, Saquarema, você foi de uma família espírita, você deve ter aproveitado a sua encarnação para poder pular, né? Para ir para outros lugares mais iluminados, né? Aí a resposta do Saquarema: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. É isso, a obsessão passiva é que todos nós podemos ter ao nosso lado, né? A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração, muito dinheiro, no entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Aí o outro ficou olhando para ele assim, meio assustado, né? Porque é difícil você voltar para o plano espiritual, pelo menos não aumentar um pouquinho, né? Agora, para quem tem todas as possibilidades, né, de vencer na vida e chegar lá mais pobre ainda, vamos ver a história dele. Você não ignora que renasci num lar espírita, mas como sucede a maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que com o veículo da carne se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu for uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Gente, isso aqui é para analisar, para prestar atenção, tá? Ninguém nasce sozinho, estamos no mundo de expiações e provas. Por quê? Porque ainda não vibramos amor, ainda temos muitos vícios, aqueles vícios que eu falei do começo, tá? A bebida, as drogas, né? O sexo, a comida e etc. Tá? Ele nasceu com os amiguinhos. Os amiguinhos, é lógico, eles descobrem a gente. A nossa vibração é a nossa identidade, tá? Ninguém vira santo quando sai da vida física e nem quando chega na vida física. A gente está no mundo atrasado, certo? Tá? Então não vamos esquecer disso. Não é Deus que é injusto, não. Somos nós que erramos o caminhar, tá?
Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, levando excelente programa de trabalho, que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos, inteligentes, agiam a socapa, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? Através de simples considerações íntimas. Prosseguiu Saquarema desapontado. Então logo me vi, saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do Espírito, referindo-se ao estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim, as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente como fios de gota d'água fluindo de minadouro. Olha só como eles são ardilosos, devagarinho, né? Assim, sai uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, fluindo de minadouro, né? Propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, custódio. Nada disso. A sua hora de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. Tem corrido algum tempo, bacharelei-me. As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora, não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias. Não se faça de louco. Casei-me e logo após os chamados à espiritualização recrudesceram, quer dizer, voltaram firmes, né? Em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes. Não ceda, custódio. A responsabilidade da família. É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, e ter posição, zelar por mulher e filhos. A morte subtraiu-me os pais e eu, advogado financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se empoleravam os argumentos dos meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios e a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença, essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes da minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se alteraram mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Os amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvidas. Seus próprios filhos interditarão você como louco, um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. E aquilo
caía profundamente como o pensamento dele, né? Era o que ele queria, o comodismo, não é? Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou: os meus perseguidores não me seliciaram o corpo, não me conturbaram a mente, acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto à terra, meu caro, volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias, que regressa de um campo fértil onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema de esperança voltada para tempos futuros, tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitar. Então, gente, a nossa mensagem desta tarde é justamente essa: nós somos o que pensamos, nós temos que prestar atenção no nosso pensamento, nós temos que mudar nossas atitudes equivocadas, nós temos que chamar os nossos benfeitores para perto de nós. Como? Através da instrução e da oração, certo? Paz a todos, luz a todos. Nós chamamos os velhos passistas para a Câmara de Paz. Vamos então mais uma vez elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade da tarde, e possamos levar desta casa esses ensinamentos que nos proporcionam e nos auxiliam na nossa jornada terrestre, fazendo que nós possamos galgar um degrau a mais na nossa evolução. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, por essa doutrina que nos conforta e nos esclarece, por tudo que temos. Rogamos ainda, Senhor, abençoa esta casa que nos acolhe, abençoa nosso planeta Terra, essa escola bendita que nos proporciona a nossa evolução, ao nosso querido Brasil, a todos aqueles, Senhor, engajados no trabalho do bem. Inspira-nos sempre, Senhor, pensamentos de amor, pensamentos de retidão. Permita, Senhor, que possamos repetir a Tua prece em agradecimento por tudo que tem nos dado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai amado, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe.